E não é uma condenação antecipada. As pessoas confundem o homem privado com o homem público. Quem se propõe a ser um homem público, ele expõe a sua vida. Ele deixou de ter assim, direito a uma intimidade como um cidadão comum, porque ele tem um papel público. Então todos querem saber o que ele faz, como que ele vive, qual é o seu comportamento. Então o homem público tem a obrigação de ser visto sob todos os aspectos, particulares e públicos. E a imprensa é a responsável por essa transmissão de dados, vamos dizer assim. Se a imprensa não o fizer, quem o fará? Então mesmo quando a imprensa se antecipa, quando as manchetes são sensacionalistas, são exageradas, mesmo errando, ela deve fazer isso e deve responder também por seus excessos, né? É assim que se deve, o processo democrático vive exatamente de acertos e de erros. Tá certo. Procurador, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Tuiuti TV Curitiba de hoje e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Neste bloco do Tuiuti TV Curitiba, eu conversei com o Procurador de Justiça, Bruno Sérgio Galati. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre corrupção aqui no programa. E você que está em casa, não deixe de participar. Acesse o nosso blog, tuiutivcuritiba.blogspot.com. A gente já volta. Em seus 50 anos, a Tuiuti construiu muitas histórias. Histórias de felicidade e de realização. Essa é a nossa vocação. Parabéns, Calouro UTB. Você que busca mais que uma universidade, agora vai construir a sua história na Tuiuti. Uma história tão especial quanto tantas outras que nos fazem olhar para frente e continuar fiéis à nossa filosofia. A promoção humana. Tuiuti 50 anos. Uma história feita por pessoas. A vida é um longo caminho que precisamos percorrer, superar barreiras, tomar decisões. Mas às vezes, quando a maior parte desta caminhada está vencida, precisamos de ajuda. A solidão é o final mais triste para a vida de qualquer pessoa. Compartilhe um pouco do seu carinho e atenção. O Tuiuti TV Curitiba de hoje já está de volta. Hoje no programa nós estamos falando sobre corrupção. No próximo dia 9 de dezembro é comemorado o Dia Internacional contra a Corrupção. E agora eu converso com o Dani Andrei Seco, que é coordenador do Núcleo de Ações de Prevenção da Controladoria Geral da União Paraná. Tudo bem, Dani? Muito bem. Olá a todos. E eu converso também com Fabiano Mourão Vieira, analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União Paraná. Tudo bom, Fabiano? Tudo bom, Eduardo? Tudo tranquilo. E neste ano, o tema, a Controladoria vai fazer um evento lembrando esse dia, e o tema é Terceiro Setor, Universidades e Controle Social. Na verdade, o que vocês esperam com esse evento? Bom, a comemoração do Dia Internacional contra a Corrupção, ela começou em 2006, após a assinatura o tratado, na verdade, o Brasil assinou em 2003, e em 2006, então, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. E a partir, então, de 2006, nós comemoramos esta data, de 9 de dezembro. Então, geralmente, a gente quer marcar, né? Porque combate à corrupção se faz todos os dias. Mas nós queremos marcar na memória, criar uma cultura que as pessoas participem mais, se vejam ativos no combate à corrupção. Então, neste dia, nós queremos envolver o terceiro setor. De que forma? As universidades, de que forma? Provocando o cidadão a criar observatórios dos gastos públicos. Bom, o que seriam esses observatórios dos gastos públicos? Então, quando o cidadão ele se dá conta de que o recurso público é dele, ou seja, ele que é o dono do recurso público, ele começa a se preocupar em como esse recurso é utilizado e se está
se está atendendo ao interesse público. Então, o observatório é uma iniciativa que foi criada, inclusive, nós temos um observatório muito atuante em Maringá, que é o Observatório Social, criado envolvendo uma organização não governamental, a Sociedade Eticamente Responsável, a SER, onde eles vão para dentro da prefeitura participar dos processos licitatórios, verificar os convênios, ou seja, atuar diretamente junto aos gestores na utilização do recurso público. Nós queremos estimular isto aqui em Curitiba, porque esse trabalho na região de Maringá está bem difundido já. Nós queremos que o terceiro setor, então, comece a pensar nisto, e as universidades. Por que não observatórios universitários? Né? Ou seja, é importante a participação de estudantes, não só de universidades, mas também de escolas de níveis mais baixos, né? Sim, claro, há todo um trabalho, tanto a campanha do Ministério Público, que você tem a ver com a corrupção, que nós ouvimos no primeiro bloco, trabalhando então toda essa formação cidadã, desde a escola, né, desde do ensino básico, mas na universidade, por exemplo, na universidade pública. Bom, antes de falar, por exemplo, o estudante. Nós sabemos que o estudante gosta de se manifestar. Quando vem a imprensa, divulga algum problema, o estudante ele sai. Tivemos agora na UNB, né, o caso, e aí o estudante ele vai, ele fica indignado, ele se movimenta. A ideia é, por que esse estudante não trabalha preventivamente? Pô, está faltando cadeira na sala de aula. Pô, mas não veio recurso público para melhorar a estrutura? Não tem projetor na sala de aula. Por quê? E ele começa a investigar e talvez levar até a mídia, em vez dele usar a mídia para depois se indignar, ele levar até a mídia os problemas que estão acontecendo. Isso seria o observatório, isso seria controle social. Falando em controle social, falando em observatório, Fabiano, você acha não? A gente pode considerar a corrupção. Aqui no Brasil, por exemplo, que nós estamos percebendo que as pessoas participam quando há interesse. Nós podemos considerar que a corrupção hoje no Brasil, ela às vezes passa um pouco desapercebida porque é um problema cultural? Então, Eduardo, a corrupção, nos estudos, ela é entendida como um fenômeno bastante complexo. Muitas vezes as pessoas tendem a simplificar essa questão, imaginando que seria meramente uma questão cultural, de que seria baseado na má-fé das pessoas ou no caráter egoísta das pessoas. Os estudos mostram que a questão é muito mais complexa. Existem, por exemplo, várias variáveis em jogo. A instabilidade política de um país é essencial, por exemplo, na definição dos níveis de corrupção. A qualidade das instituições também afeta muito esses níveis. Precisamos ter instituições que garantam ao cidadão o exercício democrático e que punam, né, as pessoas que sejam corruptas. Bom, além desses fatores, a corrupção é vista como um fenômeno de longo prazo. Não é uma coisa que você muda em 5, em 10 anos. Leva tempo. É preciso mais de uma geração, 2, 3 gerações, até que um país supere o problema da corrupção. A cultura entra apenas marginalmente, entra apenas como um fator a mais, que é difícil de você mensurar. O crescimento econômico é uma variável muito mais importante para você avaliar a corrupção. Os países muitas vezes entram em armadilhas de pobreza que são uma mistura de altos níveis de corrupção, baixo crescimento econômico e instabilidade política. A cultura, infelizmente, entra muito pouco nisso. Quer dizer, infelizmente e felizmente, porque nós passamos a saber, então, né, que não somos nós, brasileiros, necessariamente os culpados pela corrupção. É um problema muito mais complexo e difícil de ser trabalhado. E durante a elaboração desse evento, que vai ser realizado no dia 9, daqui a pouquinho eu já passo as informações para quem ficou interessado e quer participar, mas vocês apresentaram uma lista de sugestões para que as universidades debatessem com os alunos, com os universitários, temas relacionados à corrupção. E um que chama a atenção aqui é os impactos e consequências econômicas, sociais e políticas da corrupção. Um ato corrupto, alguma coisa do gênero, pode afetar a economia de um país? Com certeza. A economia hoje, Eduardo, não só hoje, mas ao longo do século XX,
ela foi muito movimentada pelos investimentos.